Se você chegou até aqui, provavelmente você estava pesquisando sobre depressão, ansiedade, pânico, fobia, dependência emocional, baixa autoestima ou algum outro assunto relacionado. E se esse for o seu caso, você está no lugar certo. Sou Sidney Miranda, sou um terapeuta de reprocessamento emocional. E o que um terapeuta de reprocessamento emocional faz? Ele reprocessa as dores emocionais, as memórias emocionais, que são a raiz de todos esses problemas que eu citei aqui agora. Teve um paciente meu, João, vou chamar ele aqui de João, tá? Expor o paciente, mas foi mais ou menos em janeiro desse ano, né? A gente está numa sessão, e perguntou assim: Sidney, por que eu me sinto assim? Por que eu sou tão dependente emocional? Por que toda vez que uma pessoa me rejeita, eu entro num relacionamento que alguém me abandona, por que eu sofro tanto? Por que eu fico tão deprimido? E por que será? Por que será que o João se sentia assim? Bem, conversando com o João, eu raciocinei com ele o seguinte: João, você foi abandonado pela sua mãe logo nos primeiros anos de vida. O seu pai conseguiu lhe criar talvez por mais 2, 3 anos, depois entregou você para o seu tio. O seu tio depois devolveu você para o seu pai. O seu pai depois trouxe você novamente para o seu tio. Tudo isso até os 9 anos de idade. E o seu tio depois disso passou a tratar você de maneira abusiva. Ele era tratado, como ele se expressou para mim, ele trabalhava numa fazenda, tinha que tirar leite da vaca, cuidar dos animais e tal, mas como ele disse, ele trabalhava aos 11 anos numa condição análoga à escravidão. Era servido a ele e da zeda, e às vezes uma vez por dia só, muito mal um lanche à noite. Então veja, como que você, João, sofrendo tantos abandonos, né, como hoje você reage quando é abandonado por alguém? Então note que toda essa carga emocional, toda essa memória emocional dos abandonos que você passou lá na infância, te afligem hoje. Então hoje, quando alguém te abandona, não é o João agora de 30 anos, o João adulto, mas o João sente a mesma dor que aquela criança, que o João criança lá de 11 anos, de 8 anos, sentiu quando foi abandonado. Então, se você, durante a sua infância, passou por traumas, por privações emocionais, privações físicas, maus tratos emocionais, físicos, às vezes até sexuais, a sua mente ela fica marcada. Porque quando a gente sofre uma agressão, quando a gente entra numa situação de estresse, nós temos três reações possíveis. Tá? Ou a gente luta, ou a gente foge, ou a gente congela. E no caso de uma criança, o que acontece? Ela congela. Só que aquelas dores, aqueles traumas, ficam congeladas no seu inconsciente. E não adianta nada você saber que você teve esses traumas, saber que você tem que conviver com isso, que esses traumas são lá do passado, desenvolver ferramentas para você lidar com isso, se aquilo continua doendo dentro de você. Então, o que um terapeuta emocional faz é como que espremer essas dores emocionais, colocá-las para fora. Espremer, espremer, até que elas parem de doer. A frase que eu gosto muito é: tem que doer muito para que não doa nunca. Então, se você se sente assim, deprimido, ansioso, com pânico, fobia, com a baixa autoestima, dependente emocional demais de alguém, quando alguém te abandona, você sente muita dor, uma dor fora do comum. Né? Ser abandonado dói, mas não precisa ser uma dor fora do comum. Se esse é o seu caso, a terapia de reprocessamento emocional é super indicada para você. Então, se faz sentido e você quiser me ajuda com isso, deixa aqui abaixo meu contato, clica aí no botão. Nós vamos agendar uma entrevista, né? Uma sessão de apresentação. Então, estou te aguardando. Vai ser um prazer enorme falar contigo. Grande abraço.